Veja só o que acontece com os países que tentaram, e uns até taxaram os ricos. Eu vou começar pela França. A França, um governo socialista de François Hollande, resolveu taxar os ricos. Ricos não pagam imposto, é preciso taxar grandes fortunas. E taxou nada menos do que 75% sobre as grandes fortunas. E sabe o que aconteceu? 60 mil milionários franceses foram embora da França, levaram o seu dinheiro embora. E veja só que coisa extraordinária. Aquela arrecadação que o governo sonhava não existiu. Pelo contrário, caiu a arrecadação. Não só ele não conseguiu arrecadar cobrando dos ricos, porque os ricos foram embora do país, como perdeu receita em dois outros impostos fundamentais. Primeiro, no imposto de renda, que caiu. E segundo, no imposto de valor agregado, porque os ricos deixaram de consumir na França e foram consumir em outros países. Aliás, um país que adorou isso foi Portugal. Recebeu um monte de francês milionário que investiu lá em propriedades, colocou dinheiro na economia e fez a economia de Portugal crescer. Então, os portugueses agradeceram muito a política de François Hollande. O desastre foi tão grande dessa política que o presidente Macron, assim que assumiu o poder, revogou esse imposto porque estava perdendo receita. Um outro exemplo. Noruega. Noruega também entrou nessa de taxar as grandes fortunas. E o governo entendeu que arrecadaria, taxando as grandes fortunas, 146 milhões de euros. Olha que bom, 146 milhões de euros, vamos taxar as grandes fortunas. Mas os burocratas não entendem que toda ação causa uma reação. Qual foi a reação que ocorreu na Noruega? A mesma na França. Os milionários deixaram a Noruega e, ao invés de arrecadar 146 milhões de euros, que era o esperado, perdeu 54 bilhões de euros em receitas tributárias. Ou seja, o governo Lula tem sempre uma queda mais pela ideologia do que por fatos e evidências. O imposto sobre os ricos ia causar o mesmo efeito que causou no restante do mundo. Fuga de capital, queda da arrecadação. Não só que não vai arrecadar o que espera, como vai cair a arrecadação em outras linhas de impostos. Então, o Brasil está na hora de fazer política baseada em dado e evidência, não em ideologia. Porque toda política baseada em ideologia que ignora dado e evidência empobrece a nação e faz com que o Brasil perca enorme oportunidade de fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego para a maioria da população. Pois é.